A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 28. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Então, terminamos o capítulo de ontem com a palavra Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós começamos o capítulo 7 falando deste Melquisedeque. Porque eu tenho dito para vocês, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso veio bem depois. Uma forma para facilitar a leitura pública e o acompanhamento e o estudo. Então, a gente vai relembrar o último versículo. Se tu não assistiu o vídeo de ontem, por favor, assiste. Um vídeo importantíssimo. Então, vamos ler o 20 só para seguir. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Então, quem é este Melquisedeque? É um rei e um sacerdote. A história dele tu encontra em Gênesis, capítulo 14, nos versículos 18, 19 e 20. Mas eu vou te falar uma coisa. Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Tenho falado isso e me esforçado para que vocês entendam que toda a Bíblia aponta, converge para Cristo. Tudo era sombra. Tudo era, eu falei aquele dia, um rascunho. Mas o Senhor Jesus veio para realizar, para pôr em prática, para ampliar, concluir, consumar. Então, Melquisedeque aponta para Jesus. Por quê? Rei de Salém. Salém quer dizer em hebraico paz. Jesus é o príncipe da paz. Sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é o sumo sacerdote eterno, perfeito, santo. Foi ao encontro de Abraão. Então, o que a gente viu? Que os descendentes, de Abraão, que o povo, as famílias, tudo era a promessa de Deus para Abraão. E tudo se cumpre em Cristo. Então, quem veio em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel? Quem veio nos salvar? Jesus. Então, Melquisedeque foi o encontro de Abraão, simbolizando em Abraão a promessa. Pela fé, Abraão se salvou, porque ele ouviu a voz de Deus e creu. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e não endureceu o seu coração. Quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Agora vem uma interpretação muito importante. Por quê? Falamos no primeiro capítulo sobre Hebreus de que é dito que é uma carta. E eu falei, tudo bem, tá na Bíblia ali o título, Carta aos Hebreus, tem alguns aspectos de carta, mas agora tu vê que é um livro. Ele tem uma explicação, um ensino, um conteúdo,
um objetivo porque que ele está falando desde o início. Hebreus, os judeus. Então, a gente falou a superioridade de Cristo. Jesus Cristo é tudo em todos. Ele superou tudo que veio antes dele, inclusive João Batista, lembra? Convém que ele cresça e que eu diminua. Dos nascidos de mulher, ninguém era maior que João Batista. Por quê? Eu expliquei. Porque João Batista veio antes de Jesus. Após Jesus, depois de Jesus, todos nós em Cristo somos um. Somos todos filhos, todas filhas. Então, olha só. O que fala aqui o autor de Hebreus? Que Melquisedeque, não, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, tu lê, tu acompanhou, tu assistiu os vídeos, tu sabe a importância das genealogias. E muitos vídeos eu fiz baseado em genealogias, porque o meu pai também se interessava. Porque Mateus começa com genealogia. E a gente viu quantos textos, quantos versículos ricos nas genealogias. Então, o que o autor de Hebreus chama a nossa atenção? O que o autor de Hebreus destaca? De que Melquisedeque, como rei e sacerdote, não tinha pai nem mãe. Não aparece ali, filho de fulano de tal, filho de fulana de tal. Genealogia, neto, bisneto, né? Não tinha. Não tem princípio de dias. Quando que começa a história dele? Começou a reinar com que idade? Nem o fim da existência, quer dizer, nem quando ele morreu, nem quando ele descansou com seus pais. Não tem isso. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Porque o Senhor Jesus, ele é eterno. E o que está dizendo? Que Abraão, que é o pai da fé, o pai Abraão, o pai das multidões, ele estava submetido, subordinado, sujeito ao rei e sacerdote Melquisedeque. Então, Abraão estava submisso a Jesus, a Cristo. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, tu tá lendo Gênesis e tá falando de Jesus. Eu falei no outro capítulo, tu tá lendo sobre Noé e é Jesus? Tu tá falando sobre Moisés e é Jesus? Josué? Todos apontavam para o Cristo, que esse Cristo é o Messias, é o ungido, é o separado, é o escolhido por Deus para nos salvar. Rei e sacerdote. Sabíamos que o sacerdócio era diferente do reinado. Sabemos que Davi era rei e teve vários sacerdotes e havia sumos sacerdotes. Jesus era tudo, ele é tudo em todos. 4. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então, lembra que eu disse que Hebreus, o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, como queiram, mostra a inferioridade da lei ou a incapacidade da lei. Então, o que esse versículo 4 está nos dizendo? Que Abraão era inferior a Jesus. No caso, Melquisedeque. Jesus era superior a Abraão. Melquisedeque era superior a Abraão. Então, a aliança
o sacerdócio, o reinado de Jesus é superior a todo o resto. Porque tu entende qual é o objetivo dessa carta aos Hebreus, desse livro aos Hebreus? É que os hebreus, os judeus, entendam. Lembra quando os fariseus falavam, nós somos filhos de Abraão? E aí Jesus disse, se vocês fossem realmente, verdadeiramente filhos de Abraão, vocês me amariam, vocês me honrariam, porque vocês saberiam que eu vim do Pai. Mas vocês não são filhos de Abraão. Então, olha só, Abraão está inferiorizado em relação a Jesus. Então, o objetivo do autor de Hebreus é pregar o Cristo, pregar Jesus, pregar o Evangelho, anunciar a supremacia, a superioridade de Jesus. Porque há uma lei, há um ritual, há um sacrifício, há uma religião, há sacerdotes, sumos sacerdotes, há uma linhagem, há uma genealogia, há tudo para dizer que a salvação vem dos judeus, né? E o que acontece? O livro, a carta aos Hebreus, está dizendo que Jesus é superior a tudo isso. Esse é o maior objetivo, que eu falei na introdução. Mas vamos continuar. Vou repetir. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então, Abraão se submete, se humilha, se sujeita a Melquisedeque e paga o dízimo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então aqui é uma outra, vamos dizer, alfinetadinha, uma outra espetadinha. Por quê? O sacerdócio de Levi, o sacerdócio de Arão, era santo, separado, consagrado. Deus tinha instituído. E o que está sendo dito aqui? Se eles tinham a autorização ou a ordem, né, de receber o dízimo, ó, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Então, é como se isso aqui tivesse realmente escondido. Houvesse um véu separando, porque o povo não captou isso, não entendeu isso. Como? Que recolhe o dízimo? Mas que poder ele tinha? Por que tinha que pagar o dízimo? Ó, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Por quê? Porque ele era superior. E Abraão, que creu em Deus, sabia. Porque aceitou. Porque obedeceu. Tu tá entendendo? Sempre foi Cristo. Sempre foi Jesus. Vamos continuar. Talvez para nós seja um pouco mais difícil, porque nós estamos distanciados da religião, né, do judaísmo. Mas quando Hebreus foi escrito, ainda era tudo muito real, cotidiano, comum, normal. Então era fácil de entender o que ele estava querendo dizer. Que Jesus era maior, era melhor, era superior, tá? Vamos lá. 7. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Então, para os judeus, para os hebreus, Abraão era superior. Mas se Abraão era superior, por que ele aceitou ser inferior e ser abençoado pelo suposto inferior?
Ficou difícil? Ó, vamos de novo. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Então, quem é que abençoa? O superior, né? Então, Melquisedeque abençoou Abraão, certo? Abraão aceitou, Abraão pagou o dízimo, fez tudo certo. Só que aí vem a pergunta. Se Abraão era superior, por que que ele se submeteu a isso? Porque, na verdade, Abraão entendeu que ele era inferior. Porque Melquisedeque era Deus, era Cristo, era Jesus, era o rei e o sacerdote, ele era superior. É esse rei da justiça, rei da paz. Quem que acabou com a inimizade? Quem que pagou as nossas contas, nossos boletos, nossas dívidas? Quem fez justiça? Quem é a nossa justiça? É Jesus. E Deus aceitou, né? Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Aí agora tu pirou, né? Agora tu disse, cara, não entendi mais nada. Pensa que em Abraão, toda a nação de Israel, todos os hebreus estão. Porque a promessa foi para Abraão. A aliança foi para Abraão. Foi pela fé que Abraão recebeu, né? E olha, 25 anos ele esperou. É que nem Davi. Davi foi ungido e demorou um tempão para se tornar rei. Então a gente lê na Bíblia um versículo e depois já é outro capítulo. Não é assim. Eu sempre digo, há um lapso de tempo. Há um intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Entre a palavra, né? E a realização, a concretização. Então, o que acontece? O que ele está dizendo para nós aqui? Levi, o que é Levi, gente? A tribo de Levi. Todas as tribos receberam posses, terras, terrenos, né? A única tribo que não teve posse nessa terra era de Levi, que era dos levitas, que eram dos sacerdotes, que eram dos santos sagrados, santos consagrados separados, os religiosos. E era um sacerdócio perpétuo, ia passando de pai para filho. Nós vimos isso, tem um vídeo muito importante sobre Finéias, Eleazar, Arão, lindo demais. Então, em Abraão também estava Levi, também estava o sacerdócio, também estava a santidade, a consagração, aquele que era separado. Porque para nós humanos é capítulo, né? A gente vai vendo, é didático, é uma parte. Para Deus ele já sabia tudo, estava tudo posto, tudo manifestado, tudo revelado para Deus. Então em Abraão já tinha Levi, em Abraão já tinha sacerdote, em Abraão já tinha uma tribo que ia ser fiel. Assiste o vídeo sobre Finéias, tu vai ficar chocado, impactado, estarrecido pela fidelidade de Finéias, bem como de Eleazar, de Arão, homens de Deus que cumpriram a missão de serem sacerdote e sumo sacerdote. Só que eles, todos, estão subordinados a Cristo, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, o sumo sacerdote eterno, o sumo sacerdote para sempre, o sumo sacerdote que não tem pecado, que não precisava ser purificado, perdoado, tá? Agora deu para entender por que Levi também estava em Abraão? 11. Portanto,
Se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão? Conseguiu entender? É uma pergunta. Vamos de novo? Vamos juntos? Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, então, Deus instituiu assim. Era para ser assim. Só que a gente viu que no percurso muitos falharam, muitos pecaram. Inclusive, a gente viu Eli, né? Que os filhos de Eli eram errados, perdidos, pecadores, e Samuel se levanta como um homem de Deus, né? Então, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, sim. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Então, se tá funcionando, se tá correspondendo, se tá bom, por que tu vai trocar? Tem até um ditado, né? Time que tá ganhando não se muda, né? Não se mexe, não se substitui, tu não faz alteração. O time tá perfeito, redondinho, tá funcionando. Então, se tá bom, por que tu vai substituir? Por que tu vai trocar? É uma pergunta retórica, porque sim, não estava, não era perfeito, né? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Então, de novo, o autor está tentando convencer a sua audiência, o seu público, o seu leitor, de que não estava funcionando. Por isso que Jesus veio. É o que eu digo, se nós pudéssemos nos salvar, por que Jesus iria morrer na cruz? Por que a humanidade ia ser separada, dividida em antes de Cristo e depois de Cristo? Por quê? Por que Jesus iria morrer na cruz, sofrer tudo que sofreu, se dava para se resolver de outro jeito? Isso eu faço essas perguntas e muitas pessoas não sabem responder. Se tu consegue te salvar fazendo isso, para que Jesus? Se tu vai e volta, e vai, para que Jesus? Pensa só um pouco. Nós não damos conta, a gente não consegue. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Então, a tribo era Levi, mas Davi era de Judá, né? E Jesus é o leão da tribo de Judá. É perfeita a palavra de Deus. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque quando tu não fala do pai, da mãe, da genealogia, tu deixa, ué, mas de onde que ele veio? A gente hoje em dia diz, né? Caiu de paraquedas, de onde veio? Então, o Senhor Jesus, ele se fez humano. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Ele estava com o Pai. Então, por isso que Melquisedeque vem, entre aspas, do nada. Sem pai nem mãe, sem genealogia, sem morte, sem fim. Porque é o quê? É um sacerdócio eterno, diferenciado, especial, que é o sacerdócio de Cristo.
porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se Jesus viesse da tribo de Levi, aí dizer, tá, é por isso que ele é sacerdote. Não, ele veio de Judá, para deixar bem claro que ele não é da linhagem dos daqui da terra, dos que precisam nascer de um pai, de uma mãe, ter uma vida e ser substituído, tá? Vamos continuar que vai ficar cada vez mais claro. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então, o que a gente faz? Quando é fraco, quando é inútil, quando está estragado, quando dá algum problema, o que tu faz? Tu substitui, tu troca. E aqui ele usa revoga a ordenança anterior. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Tenho dito isso, né? A inutilidade da lei, a incapacidade da lei, a enfermidade da lei. Por isso que eu me entristeço e às vezes até me revolto quando ainda hoje, 2024, as pessoas ficam acreditando que se elas fizerem isso, se elas fizerem aquilo, se elas não fizerem isso, se elas não fizerem aquilo, elas vão se salvar. Não vai. A lei é inútil, ela é fraca, ela é enferma. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Olha que lindo isso que está escrito aqui, vê se tu entendeu. Quando tu vê que aquilo não funciona, que aquilo é fraco, que aquilo é inútil, brilha uma esperança, nasce uma esperança de algo que funciona, de algo que é eterno, de algo que vai dar conta, de algo que vai resolver. No caso, alguém, o Senhor Jesus. Então, a lei, ou a fraqueza, a inutilidade da lei apontava para a necessidade de um Salvador, que a Bíblia inteira fala. Por que Moisés? Moisés foi o libertador do povo. Moisés tirou o povo de Israel que estava escravo no Egito e estava conduzindo o povo à terra prometida. Isso não é a obra de Jesus, que nos liberta da escravidão do pecado, que nos tira, nos transporta, nos arranca do império das trevas, nos leva ao paraíso, ao céu, ao lugar de descanso, de repouso. Então, Moisés é um tipo de Cristo. Então, a lei apontava para Jesus. Quando os fariseus ficavam perturbando Jesus, né? Jesus não estava indo contra a lei no sentido de dizer que a lei, como é que ele diz? Eu não vim revogar a lei, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir, eu vim realizar, eu vim dizer que em mim é possível, eu posso. Cristo nos salva. Então, por isso que há essa esperança. Essa incapacidade, essa inutilidade, essa fraqueza da lei introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Eu não consigo, Senhor. Me salva. Eu reconheço que eu sozinha, eu só peco, né? Sem ti, eu nada posso fazer. A gente se achega humildemente a Deus. A gente reconhece que precisa de Jesus, do Salvador. 20. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Porque o que acontecia com o outro sacerdócio? Eu era filho do sacerdote, eu era da tribo de Levi, eu era sacerdote. E aqui está dizendo, não, que tem um juramento, tem uma promessa, tem uma aliança,
Tem um pacto. É para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ó, de novo, superior aliança. A outra já era inútil, fraca, ultrapassada, envelhecida, gasta, defeituosa, deficiente. Usa a palavra que tu quiser para entender, né? Que Jesus se tornou fiador de superior aliança. Agora, vamos lá, 23. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, se de um lado, na aliança antiga, tu tinha que ter muitos sacerdotes, quer dizer, no plural, uma linhagem, pai, filho, neto, porque eles morriam, eles não conseguiam oficiar para sempre, né? Jesus é um só, porque ele é eterno. É um sacerdócio perpétuo para sempre, que não tem fim. Jesus, no entanto, pode, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aqui de novo. Os outros sacerdotes tinham um tempo limitado. Era temporário. Era passageiro, tá? Jesus é eterno. Eterno. Ele não precisa de substituição. Tá entendendo? Eu acho que agora talvez ficou bem mais claro tu entender o que o autor de Hebreus está dizendo. Vocês valorizam o sacerdócio, vocês valorizam os levitas, vocês valorizam a tribo de Levi, Abraão, Moisés, a lei, mas Jesus é superior a tudo isso. E ele está explicando bem direitinho. 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o que acontecia? O sacerdote, ele era humano, né? Um ser humano, pecador. Por mais que ele pertencesse à tribo dos levitas, ele era um ser humano. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque ele, se chegasse na presença de Deus, como muitos chegaram com pecados, ele era fulminado pela santidade de Deus. Ele morria. Jesus não. Jesus é santo. Jesus é inculpável. Jesus é sem mácula. Jesus é separado dos pecadores, consagrado, exaltado acima dos céus. E ele não tem necessidade de oferecer sacrifício todos os dias, morrer na cruz todos os dias, ou ser crucificado de novo, que a gente viu no vídeo. Não, ele se sacrificou uma vez, uma única vez, uma vez por todas. Um sacrifício único, completo, consumado, perfeito, suficiente. Como eu digo, não sobrou nada para ninguém fazer, a não ser abrir o coração, receber, a aceitar o sacrifício de Jesus. Eles, os sacerdotes levitas, eles tinham que sacrificar todos os dias. Todos os dias.
Vamos de novo? Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. 28. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Havia sacrifícios de animais, sim, animais sem defeitos, separados, escolhidos, né? Especiais. Mas Cristo é o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, sem mancha, que é digno. Ele se ofereceu, ele se entregou, ele se sacrificou uma vez só por nós, naquela cruz. Você entendeu? O que a gente aprende hoje com este capítulo 7 de Hebreus? De que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de justiça, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, para sempre, eternamente. Nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. A palavra do juramento constitui o Filho, rei e sacerdote, perfeito para sempre.